Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar todos e todas que estão aqui presentes, né? Agradecer o convite por participar e retornar aqui à Fundação Santo André. Já estive aqui na casa em várias discussões, inclusive com o professor Marcelo Buzeto em outras ocasiões, e é sempre uma ocasião muito feliz para mim poder voltar aqui. Bom, eu preparei uma apresentação que ela, na realidade, vai passar por uma série de temas, mas eu vou tentar debater 4 ideias fundamentais. A primeira é a questão do que explica em profundidade a ascensão de uma figura como Donald Trump ao posto de presidente da nação mais importante do mundo, né? E aí eu vou discorrer sobre uma análise defendendo que se trata de um processo mais profundo, que tem abarcado uma série de países, não só os Estados Unidos, resgatando um conceito de crise orgânica ligada pelo Antônio Gramsci, um filósofo político e um grande pensador marxista. A segunda ideia que deriva dessa é como isso é expressão, como a sessão do Trump é a expressão e o produto do início do esgotamento da globalização produtiva e do neoliberalismo. E por isso é justamente um processo que se dá nos Estados Unidos, mas também uma série de outros fenômenos internacionais, como o próprio Brexit na Inglaterra, o próprio fortalecimento da ultradireita na Alemanha, recentemente nas últimas eleições, e também tem os seus efeitos aqui na América Latina, né, mais especificamente na América do Sul, com a ascensão de governos como Macri, na Argentina, com o próprio golpe que aconteceu aqui no Brasil, que levou o Temer aí ao poder. E a terceira questão que eu queria colocar como produto disso é uma definição mais profunda sobre qual é a característica fundamental da política levada adiante pelo Trump. Porque quando ele estava em meio à campanha, né, ele colocava uma série de pontos como parte da sua plataforma que poderiam levar a gente a acreditar que se trataria de uma política neo-isolacionista, ou seja, dos Estados Unidos se fechando novamente sobre as suas próprias fronteiras. E, na realidade, o que a gente tem visto em todo esse primeiro ano de governo do Trump não é exatamente essa prática. E a quarta ideia é, afinal de contas, frente a esses novos fenômenos, né, de polarização, enfim, e de ascensão de figuras desse tipo, qual é a saída que está colocada para a gente e quais são os efeitos que isso traz, né, para a América Latina e quais são as respostas que a gente pode buscar dar frente a essa nova situação. Então, em primeiro lugar, para detalhar a primeira ideia, o que é o Trump, né? Quais são as interpretações sobre esse fenômeno? Eu acho que quando o Trump foi eleito, todo mundo ficou um pouco boquiaberto. Ninguém imaginava, né? Existia ali uma clareza de que ele fez uma campanha que era extremamente xenófoba, machista, anti-imigrante, ou seja, representando ali tudo que existe de pior dessa direita que tem se fortalecido nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Existiram uma série de interpretações que vários intelectuais muito renomados buscaram oferecer sobre o que estaria por trás do fenômeno do Trump. Então, o filósofo francês Alain Badiou, por exemplo, foi um que discutiu que o Trump seria uma espécie de fascismo democrático, o que em si é uma contradição dos termos, né? Porque o fascismo necessariamente envolve o fim da democracia, ainda que a democracia liberal burguesa. Quer dizer, nem as liberdades da democracia liberal burguesa, nem as liberdades formais, né, seriam garantidas num regime fascista. Mas essa era a interpretação que o Alain Badiou colocou. O Habermas, por sua vez, que é um outro pensador bastante presente aí nas relações internacionais, ele afirmou que a gente estaria em um momento político de perda de controle por parte dos núcleos tradicionais do poder e que nos aproximaria a uma época pós-democrática, que se mostra tanto na eleição do Trump como no próprio Brexit e no fim da União Europeia, propriamente dito, né? E o enfoque que eu gostaria de trazer com mais força, que eu acho que é o que mais se assemelha à interpretação que me parece mais correta, foi oferecida pelo geógrafo britânico David Harvey, quando ele diz que o Trump ele seria a expressão da desilusão das massas norte-americanas com as promessas da globalização. E esse conceito ele é bastante interessante porque ele se liga muito com a definição que o Gramsci fez, né, na sua obra Cadernos do Cárcere, que foi escrita entre os anos de 1926 e 1937,
na qual, aqui eu vou pedir licença para vocês para ler efetivamente aqui a citação de qual é a definição do Gramsci de crise orgânica, porque eu não vou conseguir falar tão bem quanto ele dizia, mas que me parece que oferecem luzes importantes para a gente pensar de onde vêm esses fenômenos. O Gramsci diz o seguinte, ele vai falar que em certo ponto da sua vida histórica, os grupos se separam dos seus partidos tradicionais. Isso é, os partidos tradicionais naquela forma organizativa, com aqueles homens específicos que o constituem ou representam e o dirigem, não são mais reconhecidos como sua expressão pela sua classe, ou seja, não é pela classe dominante ou pela fração da sua classe. Quando essa crise tem lugar, a situação imediatamente se torna delicada e perigosa, porque o campo fica aberto a soluções de força, a atividades de potências obscuras representadas pelos homens providenciais ou carismáticos. Como são criadas essas situações de oposição entre representantes e representados que no terreno dos partidos refletem todo o aparato estatal, reforçando a posição relativa de poder da burocracia civil e militar, das altas finanças, da igreja e, em geral, de todos os organismos relativamente independentes da opinião pública. Aí ele vai dizer que em cada país o processo é distinto, ainda que o conteúdo seja o mesmo. E o conteúdo é a crise de hegemonia da classe dominante, que se produz, seja porque a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento político para o qual solicitou ou impôs pela força o consenso das grandes massas, como é o caso da guerra, por exemplo, né? Ou porque vastas massas, em especial a classe trabalhadora, as massas camponesas ou a pequena burguesia intelectualizada, passou rapidamente da passividade política para uma certa atividade. Se fala de crise de autoridade, e isso é precisamente a crise da hegemonia ou a crise do Estado em seu conjunto. Então, essa definição do Gramsci, ela traz para a gente a noção de que a crise orgânica ela não é uma crise meramente econômica. Ela é uma crise econômica, política e social que tem como marca distintiva o fato de que os partidos políticos tradicionais e todos aqueles que estão a eles relacionados deixam de ter o apelo que tinham até então e são incapacitados de seguir governando da forma como vinham fazendo. E isso tem impacto no regime político e tem impacto também na própria subjetividade das massas trabalhadoras, enfim, de toda a população que se abre a novas perspectivas e novas formas de pensar. E essa forma de pensar, ela pode ser aproveitada por novas organizações ou figuras carismáticas que surjam, tanto pela ultradireita como pela esquerda. E isso é o que a gente vem encarando em uma série de países, né? A gente teve novos fenômenos políticos que se abriram e o Trump, ele veio surfando nessa onda. Da mesma forma que, à sua maneira, o Dória também fez isso em São Paulo, né? Qual é o discurso? O discurso é que não são políticos, são empresários, administradores, se distanciando do que é o establishment tradicional do Partido Republicano, né? Se distanciando do que seriam os representantes desses partidos políticos tradicionais, e isso foi fundamental para que ele tenha ganho, mesmo sendo misógino, racista, com propostas loucas, e representando tudo de atrasado, a faceta mais atrasada do que é o imperialismo norte-americano. Isso foi fundamental, dialogar com esse sentimento foi fundamental para que ele ganhasse da Hillary Clinton, que era identificada com a política tradicional norte-americana levando adiante até então. E isso é justamente uma das expressões mais concretas, eu acho que se tem, sobre essa definição de crise orgânica que o Gramsci trouxe. E isso leva justamente à segunda ideia, ou ao segundo questionamento. Se o que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos hoje é um resultado de uma crise global, né, de uma crise das formas de dominação, das formas de hegemonia, qual teria sido, então, a grande empresa, a grande empreitada que a classe dominante norte-americana falhou e que fez com que as suas representações tradicionais sejam hoje debilitadas? E aí que é muito interessante que a gente pense, né, justamente no sentido do que o David Harvey coloca, de trazer à tona a questão da expressão da desilusão das massas com a globalização e com o neoliberalismo. A globalização neoliberal, ao contrário de promover, ao contrário de conseguir realizar a utopia que ela construiu com o fim da União Soviética, de que agora
se trataria do fim da história e do triunfo de sociedades embasadas no consumo e no crédito irrefreável, porque o salário nos Estados Unidos real não tem um ajuste, o consumo norte-americano, na realidade, ele está muito baseado no crédito, né? E isso está na base da explosão da bolha imobiliária e da bolha creditícia da crise de 2008. Né? Então, assim, o neoliberalismo ele vinha trazendo, junto com a ideia da globalização, essa questão de uma promessa de expansão sem limites das democracias liberais em base a um consumo irrefreado, no qual o individualismo se exacerba de uma forma extremamente profunda no campo ideológico e que, na verdade, trouxe essa promessa de um aumento, uma melhora das condições de vida que não foi realizada. Né? O que se tem hoje nos Estados Unidos, mesmo nesse momento em que os índices da crise são menos piores do que quando ela explodiu, existe aí uma certa recomposição do emprego, mas são empregos extremamente precários, né? O que a gente tem hoje é uma percepção da classe média e da própria classe trabalhadora que está organizada nas fábricas de que há um empobrecimento geral, um aumento do desemprego das amplas massas, agora não mais nas semicolônias, não mais nos países de capitalismo dependente, mas no coração do capitalismo internacional, que é os Estados Unidos. Né? E a utilização das finanças como um instrumento de poder e de preservação de uma correlação de forças contra os trabalhadores, né, contra a força de trabalho, fez se sentir claramente com a resposta que o establishment norte-americano deu frente à crise de 2008. Quando explodiu a crise de 2008, acho que isso é bastante fresco na memória de todo mundo, ficou muito claro que a definição que o Estado capitalista é um balcão de negócios da burguesia, para garantir os interesses da burguesia, era uma coisa absolutamente concreta, porque apesar de todo o discurso liberal e neoliberal, o que se teve ali foi uma intervenção massiva do Estado que destinou um capital sem precedentes para salvar os bancos, para salvar os grandes organismos financeiros, cujos CEOs, ou seja, os diretores dessas grandes agências financeiras que são responsáveis pela crise de 2008, saíram ilesos e saíram contando particularmente com indenizações milionárias, enquanto toda a população norte-americana foi a que teve que pagar o custo, né, do estouro da bolha imobiliária. Para que se tenha uma ideia, então, essa questão da globalização e do neoliberalismo, ela, na realidade, só serviu para aumentar a desigualdade e fazer com que essa salvação dos bancos tenha sido uma transferência imensa de capital estatal. Né? Hoje se tem, que foi o responsável, evidentemente, pelo aprofundamento das desigualdades da renda, da distribuição de renda, numa escala jamais antes vista. Né? O que se tem aí como estimativa é que o financiamento da destinação de capital estatal para o setor financeiro privado depois de 2008 alcançou uma cifra oficial, né, essa cifra da Fed, se a gente for pegar outros números, se fala de muito mais, pelo menos 425 bilhões de dólares, né? Mas que pode ter chegado a 16 trilhões. Mas que pode ter chegado a 16 trilhões de dólares em repasses extraoficiais para a Fed, né? Dentre os quais teria cabido ao Citigroup a quantia de 2,5 trilhões, ao Morgan Stanley, que é uma outra agência também de especulação, 2,04 trilhões, e ao Merrill Lynch, 1,9 trilhões de dólares, para nomear apenas 3 dos maiores favorecidos, né, na saída da crise de 2008. Isso teve uma consequência que a população norte-americana sentiu na pele, que foi o aumento justamente da desigualdade. Hoje se estima que cerca de 1% da riqueza mundial produzida no ano de 2015, né, que foi aí estimada em cerca de 250 trilhões de dólares, que dentre esse montante de riqueza, os 10% mais ricos controlam 87,7%. E enquanto isso, após a crise de 2008 nos Estados Unidos, o 1% mais rico absorveu 95% da riqueza gerada pelo país. Ou seja, é um nível de concentração de renda jamais visto. E isso é o resultado concreto da promessa da globalização e do neoliberalismo. E essa percepção de empobrecimento, então, ela veio, né, se fortalecendo por parte
da classe trabalhadora e das classes médias, que fez com que o discurso do Trump de que ia no passe de mágica, criando um muro, trazendo de volta as empresas que tinham ido à China também lucrar em base a uma mão de obra qualitativamente mais barata e por essa via recompor o emprego norte-americano, que é uma grande balela, que isso é uma mentira, mesmo que eles trouxessem todas as fábricas de volta da China para os Estados Unidos, o salário dos chineses não tem nada a ver com o salário dos norte-americanos, então isso não faria com que a condição de vida da classe trabalhadora e da classe média norte-americana se recompusesse, mas criou todo um caldo de cultura que permitiu que ele capitalizasse justamente todas as contradições abertas pela questão da globalização, né? E o que está entrando em jogo hoje também é uma coisa bastante profunda que diz respeito ao fim das bases de acumulação capitalista de todo o período anterior. A gente viveu desde o boom da China, né, quando a China se transforma numa economia muito importante internacionalmente, em base a exportações, uma aparência de divisão internacional do trabalho harmoniosa, na qual os Estados Unidos compravam as importações chinesas, né, as manufaturas chinesas, que aí irradiaram pelo mundo afora, né, enquanto isso, a China, com seu excesso de conta corrente por parte dessa compra, financiava a dívida pública norte-americana. Isso também entrou em xeque em 2008, isso também ruiu em 2008, e o grande problema que a gente vê é que não existe nenhum outro padrão colocado no lugar para sustentar a economia internacional. Toda a resposta que se deu da crise de 2008 foi chutar para frente nessas contradições e, nesse sentido, continuar financiando quem tinha construído a própria crise, que foi o setor especulativo, enfim, e todo o setor financeiro que a ele está ligado. Então, a gente vai ver ainda, por mais que hajam recuperações sazonais e conjunturais da economia internacional, o que se coloca para o próximo período é um aprofundamento a qualquer momento dessa crise e um retorno na medida em que o novo padrão de acumulação não está claramente colocado. Isso tem aspectos geopolíticos envolvidos também, né? Acho que todo mundo pode seguir no último período as tensões que aconteceram entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que na realidade também é uma tentativa do Trump de obrigar a Coreia, de obrigar a China a ter que se fazer responsável pelas contradições com a Coreia do Norte, de modo aí a buscar uma localização mais importante no mar da Ásia Oriental, né? E nesse marco tentar, enfim, se reposicionar como uma nação que arbitra, mas que, ao mesmo tempo, enfraquece as posições dos seus oponentes regionais para que eles lidem com as contradições que, no fundo, são os próprios Estados Unidos que abrem, né? Então, essa vem sendo a política do Trump. Então, ele foi eleito com aquele discurso: vamos fazer muro, vamos taxar em 45% as exportações chinesas. A empresa que não sair do México e da China e que for de capital norte-americano vai ser taxada. 45% de taxação equivale à declaração de uma guerra comercial, né? Não é uma coisa assim, muito corriqueira de se ver, né? E, na realidade, o que a gente pode perceber como primeiro balanço é um retrocesso dessa agenda do Trump, né? Ou seja, ele vem sendo cada vez mais cerceado pelo establishment tradicional do Partido Republicano, e uma substituição dessas medidas mais agressivas, que seriam o retorno, né, ao nacionalismo norte-americano mais claro, em favor de projetos que são muito mais tímidos, como, por exemplo, a proposição de impostos às importações e isenções às exportações. Como uma forma de tentar manter uma parte da sua agenda, mas sem aquele nível de enfrentamento que ele tinha anunciado, né? Porque realmente fazer isso para os Estados Unidos não é pouca contradição, porque os Estados Unidos é o imperialismo mais importante do mundo. Eles retornarem a uma guinada nacionalista nesse sentido, assim, tão abrupto, seria também renunciar à sua localização no mundo, ainda que outras medidas tenham sido muito importantes e ele tenha efetivamente levado adiante, como foi o caso da saída do Tratado do Transpacífico, que era aí toda uma via, né, de buscar enfim, garantir as posições dos Estados Unidos em nome de
buscar costurar algumas negociações bilaterais, né? Nisso existe uma certa racionalidade, porque os Estados Unidos estão passando por um processo de decadência da sua hegemonia, e nesse sentido, eles sustentarem as grandes organizações que foram parte do consenso pactuado depois da Segunda Guerra Mundial é uma coisa custosa. Agora, se você vai para acordos bilaterais, não tem ainda realmente nenhuma nação no mundo que seja tão poderosa ao ponto de, num debate bilateral, peitar os Estados Unidos. Então, esse é um pouco o plano que o Trump está tentando levar adiante, mas que também tende a ter aí uma série de contradições para o próximo período, e não está nada dado que isso possa ser uma medida que obtenha sucesso em todas as frentes. Sobre a terceira ideia, né? Então, afinal de contas, se a política norte-americana hoje está ligada a todas essas contradições, no que consistiria, de fato, o Trump? Ele é mais do mesmo? Ele é mais do mesmo com um Twitter louco, né? Porque, na realidade, ele mais faz política no Twitter. Ele é mais do mesmo, sendo mais do mesmo machismo? O que é? Qual é a caracterização que a gente tem que fazer? Me parece que, mesmo com todas essas restrições ao seu programa original, seria equivocado da nossa parte encarar no Trump uma variação um pouco mais ridícula e mais anedótica do que é o imperialismo norte-americano e de qual foi a política que essa nação adotou em todo o último período. Existem transformações que ele busca responder e existem questões que ele busca mudar na localização norte-americana no mundo. Porém, é muito importante que a gente entenda que a guinada nacionalista e que o seu discurso de American First não é equivalente a uma política isolacionista. Os Estados Unidos não estão se retirando do mundo e se fechando sobre as suas próprias fronteiras, principalmente do ponto de vista militar. E aqui eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Assim, o Trump, apesar de ter dito que ele ia reverter a política levada adiante pelo Obama, de promover uma série de intervenções no Oriente Médio, na realidade o que ele fez foi bombardear o Iêmen, depois bombardear a Síria pela primeira vez desde que a guerra na Síria começou, desde que a guerra de maneira unilateral, né? Bombardeou o Afeganistão no começo do ano, dizendo que estava ali querendo acabar com uma posição do Estado Islâmico, sendo que o Estado Islâmico no Afeganistão é meia dúzia de gato pingado, que é perseguido inclusive pelas forças islamistas radicais que estão no Afeganistão. Então, assim, e que, lembrando que ele bombardeou o Afeganistão utilizando a mãe de todas as bombas, né? Que é uma bomba que, sem ser nuclear, estou fazendo alguma coisa errada, não é possível, porque todo o microfone fica coisas. Sabotagem. Só pode ser comigo o problema, porque... Bom, enfim, que ele utilizou uma bomba com um poder destrutivo imenso para um alvo que era absolutamente patético, né? Não tinha nenhuma justificativa, nem sequer retórica, para ele fazer isso. Então aí cabe a gente pensar, por que afinal de contas então ele jogou aquela bomba com um potencial destrutivo tão enorme se o alvo era tão débil, né? Na realidade, na minha opinião, aquilo era um recado que ele estava passando para o mundo e principalmente para a China, de que a partir de agora os Estados Unidos vão atuar de forma mais unilateral no campo bélico e ainda por cima se utilizando de bombas e artefatos com uma possibilidade de destruição até então não utilizada, né? Então, nesse sentido que a gente vê nesse terreno um aprofundamento e não uma retirada das tropas norte-americanas sobre o mundo. Em relação à América Latina, isso também é facilmente constatável. O que a gente vê da política norte-americana sobre a América Latina é uma ingerência cada vez maior, é uma busca por uma ingerência cada vez maior, na qual a gente teve agora, como exemplo mais recente, a questão da Venezuela, com as sanções que o Trump anunciou contra a Venezuela, né, alegando que não podia deixar o governo do Nicolás Maduro, enfim, reprimir o seu próprio povo, quando na verdade assim, a gente sabe que isso diz respeito muito mais aos interesses do próprio Estados Unidos, né, inclusive com conversações muito cotidianas com a Mesa de Unidade Democrática, que é a oposição pela direita ao regime venezuelano, e colocando a discussão de que todas as
possibilidades estariam sobre a mesa, inclusive aí de ataque militar, que depois foi desmentido pelo Steve Bannon, que ainda era parte do governo naquele momento, né? Foi desmentido também pelo ministro da Defesa norte-americana, mas que expressa justamente uma tentativa de ingerência maior no que foi a América do Sul, né? E partindo também de que para isso ele conta com um handicap, que até então ele não tinha, que é o fato de que a gente ter hoje uma série de governos de direita, né? A gente tem o Temer golpista aqui no Brasil, tem o Macri, CEO das empresas da Argentina, tem agora essa crise aberta na Venezuela, ainda que na minha posição, depois o professor vai falando a posição dele, mas a minha posição a gente tem que partir sim em primeiro lugar, de rechaçar toda e qualquer tentativa de ingerência dos Estados Unidos sobre a Venezuela ou qualquer país, ainda que, na minha opinião, Nicolás Maduro não possa ser apoiado, porque vem tomando aí uma série de medidas contra setores da classe trabalhadora, medidas bastante autoritárias, que impedem justamente a organização dos que deveriam estar hoje lutando contra a direita e contra essa ofensiva dentro da própria Venezuela. E isso vem junto com um apoio crescente dos militares no plano interno dos Estados Unidos, né? E de um aumento bastante expressivo do próprio orçamento militar, no último período, que foi anunciado em 56 bilhões de dólares, né? Esse é o aumento, né? O total, né? E, ou seja, você não aumenta o orçamento militar se você não está disposto a fazer ofensivas militares mundo afora, não teria sentido isso. Então, isso tudo são elementos importantes para a gente avaliar. Para fechar, eu acho, e aí com a quarta ideia, que é em que cenário a gente está diante, né? Que é um cenário profundamente instável, e como que a gente, que não só estuda as questões internacionais, mas no meu caso também milito, sou militante de uma organização, como que a gente tem que se responder, como os marxistas têm que responder essa situação e que alternativas buscar. Como eu tinha dito no começo, o Gramsci ele forneceu essa pista interessante, que é o conceito de crise orgânica, né? Que abre essa possibilidade de novas mediações políticas, tanto pela direita quanto pela esquerda. As da direita estão muito evidentes, eu acho, né? Os processos eles estão bastante claros, assim. Mas não são só mediações pela direita que têm se dado no cenário internacional. Como produto disso tudo, a gente viu, no primeiro momento, a formação do Syriza na Grécia e do Podemos na Espanha, né, que como variações do neorreformismo, que são produto também desse processo de crise orgânica, ainda que o Syriza tenha rapidamente mostrado uma impotência para responder aos desafios que estavam colocados na Grécia, né, porque mesmo depois do plebiscito negando o acordo com a União Europeia, eles foram lá e aceitaram o acordo, e agora o Podemos, que governa, né, a Barcelona, está no meio de todo um processo ali na Catalunha, em que os catalães estão reivindicando a questão da sua autonomia, e o Podemos, na realidade, está tendo uma política, na minha opinião, de não pensar, efetivamente não atuar, não está à altura, né, do que significa a necessidade de combater esse golpe de Estado que foi recentemente anunciado aí pelo governo central da Espanha. Então, são duas alternativas que terminam não respondendo aos desafios que estão colocados. Eu acho que, na contramão disso, também existe um exemplo que é muito pouco debatido, mas é muito importante, que é o surgimento da Frente de Esquerda, né, da FIT Argentina, que é composto pelo PTS, que é a organização irmã da qual eu faço parte aqui no Brasil, mais o Partido Obreiro, mais a esquerda socialista, e que teve uma expressão eleitoral agora no último final de semana na Argentina muito importante, e que não só tem significação chave para a gente por ter tido muitos votos, mas também por ser a demonstração de que é possível você ter uma alternativa política que, ao mesmo tempo, se coloca a serviço dos trabalhadores na luta de classes. Um dos seus principais referenciais, como é o caso do Nicolás Delcan, que foi o ex-candidato a presidente, ele esteve ao lado da luta dos operários da PepsiCo contra 600 demissões, ocupou a fábrica junto com esses trabalhadores, foi reprimido pela polícia junto com esses trabalhadores, além de ter
atuado no parlamento no sentido de, por exemplo, propor projetos de lei para que todos os políticos ganhem o mesmo que uma professora. E para que haja revogabilidade dos mandatos, não pelas lava-jatos da vida, mas pela população, pelos trabalhadores e pelas organizações dos trabalhadores em mobilização. Né? E como produto disso, obteve, agora nessas últimas eleições, apesar de que quem se fortaleceu mesmo foi o macrismo, mas com um contraponto muito importante, na medida que obteve 1.300.000 votos, numa proporção que equivaleria a mais que o triplo dos votos do PSOL para deputado federal aqui no Brasil e quase 5%, né, desses votos para deputado federal, que na realidade brasileira significaria cerca de 6 milhões de votos. Além de ter elegido um gari trotskista, indígena, como deputado estadual, com mais de 18% dos votos em um dos estados mais pobres da Argentina. Então, essa é uma demonstração que quando a esquerda rompe, né, o possibilismo, quando a esquerda rompe, na realidade, essa lógica do menos pior, é possível efetivamente levar adiante e construir uma alternativa que ligue o combate no parlamento à luta de classes. Então, eu termino só colocando esse exemplo, não é para reivindicar a mim mesma e a minha organização, mas é para a gente também não cair, muitas vezes, nesse pessimismo histórico de que agora o fascismo, de que agora não temos como resistir, de que agora está tudo perdido, quando, na verdade, existem elementos da realidade que mostram que ainda tem uma batalha sedada, e como diria o general Carl Clausewitz, a pior coisa que existe é exagerar a força do nosso oponente. Não enxergá-lo é um problema gravíssimo, mas exagerar a força dele e dar a vitória a ele quando ele ainda não ganhou é um problema importante que a gente não pode cair. Por isso eu fecho e agradeço todo mundo.